O Brasil enfrenta um processo de salvaguarda da carne bovina imposta pelos chineses, uma medida temporária que pode ser aplicada por país importador quando há um aumento imprevisto de importações. Nós vamos agora até Brasília conversar com o repórter Ricardo Araújo, que vai explicar esse assunto e nos contar como é que o Brasil vai se defender ao longo desse processo. Uma boa tarde para você. Olá, Priscila, uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Olha só, o Brasil já está se defendendo, né? As autoridades chinesas parecem preocupadas com a desaceleração da economia do maior parceiro comercial do Brasil. Prova disso é a abertura de uma investigação de salvaguarda contra a importação de carne bovina. O país asiático está enfrentando um mercado com excesso de oferta da proteína e preços domésticos em queda. Essa redução na demanda se deve aos compradores de lá que estão reduzindo as compras, e isso tem impacto direto aqui. Só para ter uma ideia, o Brasil exporta cerca de 12 milhões de toneladas de carne bovina para a China por ano. Para a gente entender um pouquinho mais essa salvaguarda, nós vamos conversar com o advogado Welber Barral, do escritório Barral Parente Pinheiro, que defende o Brasil nesse processo. Ele é árbitro da Organização Mundial do Comércio, do Mercosul e do Sistema de Resolução de Controvérsias do Reino Unido. É também ex-secretário do MDIC e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Doutor Welber, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. A gente sabe que a China adotou essa salvaguarda em novembro e eu pergunto para o senhor o que aconteceu nos últimos dias, como que é o cenário hoje. Uma boa tarde e bem-vindo. Ricardo, boa tarde a todos os telespectadores. Um pouco para explicar o que é, então, o processo de salvaguarda. A Organização Mundial do Comércio ela permite que seus membros possam adotar 3 tipos de medidas de defesa comercial: as medidas antidumping, as medidas de compensatórias e as medidas de salvaguarda. Cada uma delas tem situações específicas e tem requerimentos específicos para que possam ser aplicadas pelo país importador. A medida mais comum no mundo inteiro é a medida antidumping, que é aplicada contra as empresas exportadoras. No caso da medida de salvaguarda, ela é uma proteção temporária, ela é uma proteção que pode chegar até 4 anos, ela normalmente é uma sobretaxa, quando ocorre um surto inesperado de importações de um determinado produto. Então, o que aconteceu foi que a indústria de carne chinesa entrou com um pedido junto ao governo chinês, ao Ministério do Comércio da China, para que se aplicasse essa salvaguarda, alegando que haveria esse surto de importações na carne bovina. Nossa defesa dos exportadores brasileiros, representados pela BIEC, é no sentido de que não estão preenchidos os requisitos que a OMC exige para a imposição de uma salvaguarda. O que foi aberto agora, Ricardo, foi um processo de investigação. Esse processo deve levar até 1 ano antes que nós tenhamos uma decisão. Então, só para tranquilizar o setor, as exportações de carne bovina brasileira não estão em xeque, não tem risco iminente. A primeira observação é que a salvaguarda ela não se aplica só contra o Brasil. Ela se aplica contra todos os países que exportam carne para a China, né? Então, todos esses países vão se defender nesse processo. É claro que os mais afetados, os potencialmente mais afetados, são Brasil, Austrália e Argentina, nesta ordem. Mas, como eu disse, é um processo longo. Ao longo deste ano, não deve haver nenhuma imposição de medidas antes do final do ano, quando o processo acaba. E, claro, a nossa defesa é no sentido de que não sejam impostas medidas, porque nós acreditamos que não estão presentes os requisitos exigidos pela OMC. Com relação à carne bovina brasileira, é a primeira vez que acontece ou já é um procedimento de rotina por parte da China? Não, a China já teve outros casos, por exemplo, nós já defendemos os exportadores brasileiros de frango, num caso de antidumping contra a exportação de frango do Brasil, nesse caso especificamente contra o Brasil e contra outras empresas exportadoras de outros países. Nós já defendemos também a carne de frango na Argentina, na África do Sul 2 vezes, mas de carne bovina normalmente não é comum, justamente porque é uma carne mais premium que não tem muita oferta de mercado. Tá certo então, doutor Weber. Muito obrigado pela sua participação e a gente espera contar com sua presença aqui em outras oportunidades, tá bom? Vai ser um prazer, Ricardo. Muito obrigado.
Lembrando, Priscila, que desses 12 milhões de toneladas de carne bovina que vão para a China, eles representam 50% da carne bovina que a China importa de todos os países. Tá certo, obrigada, Ricardo, e também estendo meus agradecimentos ao Welber aí pelos todos os esclarecimentos aí passados. Uma boa tarde para vocês.